ela investigava milícias e grupos paramilitares, narcotraficantes na área na zona oeste do Rio. Ele fez parecer que tinha sido um crime cometido por essas pessoas. Depois depois, obviamente, o delegado chegou, já viu que não era nada disso, levou o camarada preso e ele cometeu suicídio na cadeia. Então, diminuindo ela ali, dizendo que ela foi morta por aqueles sujeitos e tal. Então, o homem, quando comete um crime contra a mulher, por isso que, de repente, esse aumento, quando a gente fala do aumento, é porque as mulheres estão percebendo seus atributos. Cara, para pensar, nós somos 53% dos empreendedores do Brasil. Nós somos 62% das universitárias, dos universitários, né? Então, nós somos universitários, somos mais. Então, as mulheres também estão procurando caminhos para se dedicar a outra atividade, a não ser a atividade do lar. Sim, lógico. E também a atividade do lar, deixa bem claro, não é demérito para ninguém. Não. Né? Não é demérito para ninguém. Não. Até porque existem mulheres, ou homens, como queiram, que não conseguem se dedicar à atividade do lar. Que exige muito, né? Exige muito. Mas, Maia, exige muito. vai aí que eu sei que você tem um monte de pergunta. Tem um monte de pergunta que eu sei que... É verdade, que eu sou fã da doutora Tatiana. Vai aí. Vejo todos os episódios do podcast dela, acompanho a vida. E o papo fica tão bom. Fica muito bom que a gente não quer acabar, né? Eu falo muito das vítimas secundárias de violência, né? Que são a família da vítima. E principalmente das crianças, que... Principalmente quando tem um feminicídio, né? Quando tem um feminicídio, aquela criança ali, ela ficou sem mãe e ficou sem pai. Então, na Zona Oeste, é o ponto que a gente tem mais vítimas, crianças órfãs por feminicídio. Tanto que o TJ, ele faz um projeto piloto com essas vítimas. E eu fiquei muito feliz que a senhora, né, foi a precursora, a pioneira de um projeto de assistência das famílias vítimas secundárias de feminicídio em 2021. Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque isso muito me interessa. Esse assunto é muito importante. São vítimas invisíveis, né? Que ninguém vê, ninguém registra ali na ocorrência. São vítimas invisíveis. E isso começou, essa ideia surgiu através do dossiê Mulher. Quando a presidente do ISP, né, do Instituto de Segurança Pública, virou para mim, antes do lançamento do dossiê Mulher, ela virou e falou assim, Tatiana, ela é delegada também, ela virou e falou, Tatiana, a maioria dos crimes acontecem na frente dos menores, na frente das crianças e dos adolescentes. E dentro de casa. E aí isso me remeteu na época que eu era da divisão de homicídios, que quando eu fazia local, tinha sempre uma criança em casa quando você entrava, ou aquela criança foi retirada por um parente, ela estava na hora, e você vê isso no dossiê Mulher. Esse índice é absurdo, 57% das vítimas são mortas dentro de casa. E muitas das vezes, quando praticado por policiais, tem logo depois um suicídio. É bem interessante, né? Eu não estudo isso a fundo, mas isso foi sinalizado pela presidente do ISP. Poxa, isso é um dado muito importante. Você trabalhou na divisão de homicídios. Será que a sua secretaria não pode ajudar de alguma maneira? Eu fiquei pensando, falei, lógico que pode, porque eu tenho uma equipe de profissionais da saúde, que psicóloga, assistente social, nutricionista, médica, eu tinha tudo isso na secretaria e a gente já tratava dos policiais vitimados. Os policiais militares e policiais civis vitimados em combate ou fora dele, a gente já tratava das famílias desses policiais. E muitas vezes as famílias não procuravam as corporações com medo ou por receio, ou por achar que as corporações não dão aquela atenção, e a secretaria foi criada para isso. E aí, nós criamos esse fluxo. Primeiro, a maioria das vítimas indiretas, elas vão morar com uma madrinha ou com uma avó que não moram no município que elas vivem normalmente. Então, o ano escolar já fica
comprometido com a saída daquelas crianças, daqueles adolescentes. A própria mãe daquela vítima, quando fica com as crianças, também precisa do cuidado. A gente esquece da avó. Verdade. A gente esquece da mãe da vítima. A gente esquece da irmã da vítima. Porque isso fica a sequela em toda a família. A gente esquece dessas pessoas. E às vezes a gente esquece também do ex-marido. Porque muitas vezes é o companheiro que mata e o ex-marido fica com as crianças. É mesmo. É verdade. É um dado curioso. É mesmo. Com as crianças. No caso dessa delegada, por exemplo, que faleceu, o irmão passou para a Polícia Federal e pegou a guarda da menina, da irmã mais nova. Então, que sorte a deles. Sim. Que tinham um ao outro, e a mãe dela também deu super suporte, que foi a rede de apoio. Na época não tinha isso. Depois eu liguei para eles e procurei saber como é que eles estavam, e já tinham toda essa organização familiar. E ele gostou muito da ligação que eu fiz para a família, né? Depois de quase 7 anos. Bem, então, quando acontecia o crime, a divisão de homicídios mandava pra gente os dados daquela família, não os dados sensíveis, obviamente, respeitando a privacidade, sim, mas um contato. Nós entrávamos em contato com essa família e oferecíamos o serviço. E esse serviço, a família, algumas, eu preciso de X coisa, eu preciso de cesta básica, por exemplo, porque a gente não tem nem o que comer. E aí a gente acionava a assistência social, que a parceria sempre foi muito grande com a assistência social. Foi muito grande também com a políticas inclusivas, Subsecretaria de Políticas Inclusivas, que também sempre apoiou a gente com relação às crianças atípicas. Então, é uma rede. Sim. Né? Então, muitas mães, avós, né, no caso, sim, procuravam a gente até para tratamento médico, então a gente encaminhava para a saúde. Então, a secretaria, ela não tinha aquela quantidade de serviços, mas ela encaminhava. Ela encurtava o processo para aquelas pessoas. Porque é um calvário, muitas das vezes, né? Principalmente para as classes menos favorecidas. Então, vamos diminuir esse calvário. Foi aí que nós criamos o núcleo. E quando a Secretaria da Mulher foi instituída, nós continuamos com o núcleo. No entanto, nós fomentamos os municípios a criar os seus próprios núcleos, sim, de atendimento. Porque nada melhor do que a rede municipal. Com certeza. Sim. Nesse caso. O Estado apenas gere e o município é o executor de tudo isso. Então, sai o custo do Estado. Vai chegar em todos os lugares, né? Vai chegar em todos os lugares. E nada melhor que o município, que é proximidade e os serviços com mais velocidade. Sim, com certeza. Vai lá, Maia. Pode. Eu sei que você tem bastante pergunta aí. Pode meter bronca. Vai lá. A primeira titularidade da senhora foi numa DEAN. Foi. E com todos esses anos de experiência, tanto como titular da DEAN, como coordenadora de 14 DEANs, eu queria saber, assim, qual foi a maior história que a senhora já viu como de frente na DEAN? Nossa, primeiro que eu assumi a primeira DEAN em 2010. Eita, eu estava entrando para a PM em 2010. Eu era uma jovem delegada. Eu tô até imitando, tô até plagiando a doutora Marta Rocha, que ela fala, eu era uma jovem delegada, e olha como é que... eu era uma jovem delegada. E aí eu fui assim, sem perguntar aonde que era e do que se tratava.